Hoje nós vamos falar sobre algo que para mim é inédito, sabe. Foi uma descoberta para mim e eu ainda estou lidando com isso. É sobre a imaginação. Gente, a imaginação é algo tremendo e nós temos coisas a fazer com ela. Então, para começar, vamos ver o que é imaginação. De cara, eu já achei muito interessante o significado que estava na internet. Nem sempre eles fazem as coisas corretas, porque é livre, né, a escrita. Mas eu achei muito interessante a primeira definição que eu achei: faculdade que possui o espírito de representar imagens. É até estranho, né, porque falar o espírito de representar imagens, mas eu achei muito legal, porque isso já é de acordo com o o conceito do que nós somos. Nós somos, né, um ser espiritual, possuímos uma alma, que é emoção, vontade e mente, e na mente está a imaginação. Os pensamentos são pensamentos que eles podem se relacionar a fatos, a coisas, como a imaginações, coisas que não existem, que está no mundo ainda do imaginário. Então, eu achei muito interessante falar que o espírito possui de representar imagens. E a outra definição é faculdade de criar a partir da combinação de ideias. E também tem criatividade. Então, olha só, é muito incrível isso, né? Eh, o que a imaginação tem a ver com a palavra de Deus e como que a gente pode cooperar com o Senhor. Então vamos lá, comecemos no começo. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Olha só. Lá em Gênesis 1:26 está escrito: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Mas aqui o foco vai ser: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então há uma imagem e há uma semelhança. Em Gênesis 1:27 também está escrito: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, no verso, o que tem diferente desses dois versos? No Gênesis 1:26 está falando um plano, um projeto. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, houve uma imaginação em Deus de fazer o homem. Nós fizemos parte do plano, do propósito de Deus. Então, ele anunciou o seu plano. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E no 27 já está dizendo, e criou Deus. Então, ele imaginou e ele fez. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, aqui tem um princípio tremendo, é o princípio do imaginar e depois fazer. Em Atos 17:29 também traz essa realidade. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Então, sendo nós, pois, geração de Deus, então falando conforme a imaginação dos homens. Então, ele está falando que nós somos geração de Deus, quer dizer, fomos criação, né? Fomos gerados por Deus, e
E ele fala também que a imaginação dos homens, então a criação, a imaginação, por quê? Porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus imaginou a gente e depois ele fez. E o homem imagina, faz parte do ser. Eu peguei aqui 6 versículos, só para falar assim da imaginação do homem, ainda não vamos analisar essa imaginação, só para falar que ele imagina. O Salmo 2:1 fala assim: porque se amontinam os gentios, se os povos imaginam coisas vãs? Então, está falando que os povos imaginam coisas vãs. Então, faz parte da nossa. Imaginamos e faz parte da nossa imaginação coisas vãs, coisas sem muito valor. Em Provérbios 16:30, diz assim: o que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os lábios, pratica o mal. Então, aqui ele também está dando a sequência. Fecha os olhos para imaginar. Aqui está falando, imaginar o quê? Coisas ruins. Ao cerrar os lábios, pratica o mal. Quer dizer, depois de imaginar, ele agiu, ele fez alguma coisa. Então, aqui o autor está falando que cerrar os lábios é um sinal de logo vem uma ação ruim, né? Mas a gente vai se ater aqui a fechar os olhos para imaginar. E isso é uma ação corriqueira para a gente. Não, fechei os olhos, imaginei que eu estou lá saindo, passeando, viajando, né? Nessa pandemia está tudo muito restrito, né? Então você fecha os olhos e imagina coisas, né, que você gostaria de viver, gostaria de fazer. Isso faz parte do nosso ser. Em Jeremias 18:12, diz assim: mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito de seu mau coração. Então, nós andaremos segundo as nossas imaginações. Então, você imagina e depois anda, e depois faz. De novo, a sequência da imagem e a ação. No Salmos 41:7, diz assim também: todos os que me odeiam murmuram uma contra mim imaginam mal, dizendo. Aqui é Davi falando, né? Porque ele foi perseguido muito tempo, então ele está contando: todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim imaginam o mal. Então há uma imaginação do mal. Em Provérbios 18:11 também fala: os bens do rico são a sua cidade forte, e como uma muralha na sua imaginação. Olha só, que tremendo isso aqui. Os bens do rico são a sua cidade forte. Então, ele tem coisas, ele tem bens. Como que ele se sente seguro? Porque uma cidade forte faz sentir seguro. Como que ele se sente seguro? Ele imagina que esses bens se tornam uma muralha para ele. Aonde? Na imaginação. Então, e como uma muralha na sua imaginação. Então, ele tem os bens, com esses bens ele imagina que está seguro, porque é como se ele tivesse uma cidade forte, e como muralha ele se vê na sua imaginação. Então, mais uma vez, o princípio: você imagina, e essa imaginação produz o quê? Para esse rico, produziu os bens dele, produziu segurança. Ele se viu como se tivesse protegido. Então, é algo extraordinário quando a gente para pensar, né? Para ver como é que funciona a gente, como que acontece isso, né? E em Esther 4:13, então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não me imagines tu no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. O contexto aqui é que Amã, ele fez o rei assinar um decreto que mataria todos os judeus das 120 províncias do Império Persa.
E aí Mardoqueu fica sabendo disso, fala com Esther para intervir. Esther falou assim: mas eu não posso ir diante do rei, porque eh, só se vai diante do rei se for chamado, senão eu posso morrer, se ele não levantar o cetro para mim. Mas aí Mardoqueu falou: não imaginas no teu íntimo. Então aonde que a gente imagina? No íntimo, no secreto. Então a gente, mais um detalhe, né, de como que a gente imagina. Não imaginas no teu íntimo. Ele está falando: não fica pensando aí, não fica imaginando que por você ser rainha você vai estar livre. Então esses 6 provérbios falaram de fatos, de coisas que a Bíblia está relatando que a gente imagina. O que que acontece? Imagina-se coisas vãs, você imagina coisas ruins, fecha os olhos, imagina. Andamos segundo a nossa imaginação, então você imagina, depois anda. Contra mim imagina o mal. A pessoa se vê segura na sua imaginação e age como se estivesse segura. E aqui o último verso é falando: não pense você que a realidade vai ser exatamente como você está imaginando. Não é. Então, ele já deu um choque de realidade aqui na Esther, falando assim: você fica pensando que você vai estar livre, mas não está, não. Então, eu achei tremendo isso. E aí, o que a gente já falou aqui entre os versos 26 e 27? 26 é Deus planejando. Façamos o homem. No 27, já criou, já fez. Então, a imagem antecede o ser e a ação. Vimos nesses versículos, mas vamos ver outros 2. Provérbios 23, 7 diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Tem a segunda parte do verso, mas aqui nós vamos focar apenas nesta parte. Como imaginou no seu coração, assim é ele. Então aqui está relatando como que é. Muitas vezes é isso que ocorre, você imagina e acha que é assim. E pensa que é assim e vive como se fosse, e na verdade pode vir a ser sim. Então, é tremendo isso, como imaginou no coração, assim é. Então, como que a imaginação é poderosa, ela tem poder, aqui está falando, você imaginou, aconteceu, é, verbo, né, ser. E em Atos 26, 9, o Lucas nos conta: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Cristo devia eu praticar muitos atos. Aqui eu confundi com Paulo, porque o Lucas escreveu, mas a respeito de Paulo, né, que era o perseguidor dos cristãos e depois se converteu. Então, aqui está falando: bem tinha eu imaginado que contra o nome do Senhor devia eu praticar muitos atos. Então, qual que é a sequência? A imagem antecede o ser, o que a pessoa sente que é, e a ação. Então, ele tinha imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Então, primeiro ele imaginou e depois agiu, fez. Esse é um segredo. Então, a gente já viu que é comum o homem imaginar, que ele fica aí do jeito que ele pensa, ele acha que é, e pode vir a ser. É um poder que está aí. E como era a imaginação do homem? O que a Bíblia nos diz? Vamos lá em Gênesis 6:5, que diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então está falando assim, que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só uma era má, era ruim. Então veja só, toda a imaginação de quê? Dos pensamentos. E eu não falei no começo que nós somos um ser espiritual, possuímos uma alma que é a sede das emoções, que é os nossos sentimentos, que está aqui relacionado ao coração.
Os nossos pensamentos, toda a nossa imaginação faz parte da alma, e a alma sede das emoções, da vontade, aquilo que você decide que vai fazer, a sua vontade também. E aqui nesse versículo apareceu tudo, né? Olha só, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e toda a imaginação dos seus pensamentos. Então, há uma imaginação, essa imaginação ocorre, né? A gente identifica, há mistério sobre isso aqui, a gente não vai explorar tudo sobre o que nós somos, né? Que isso daí, todos os. A ciência está aí atrás disso há milênios, né? Quer dizer, ciência como ciência há 2 séculos, né? Então, como que é essa imaginação? Era má. Então, uma característica da imaginação é uma imaginação má, que a gente já viu nos versículos passados, que eu tinha acabado de ler aqui, que foi que em Salmos 2:1 fala, né, que os povos imaginam coisas vãs, em Provérbios 16:30 fala imaginar coisas ruins. Então, aqui está ratificando como que é essa imaginação. Em Gênesis 8:21 também está assim. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Então, gente, olha só, nós somos feitos à imagem e semelhança. E aqui está dizendo que Deus tem coração. Então, nós temos coração também, temos pensamentos, temos imaginações. Então, o Senhor falou que a imaginação do coração do homem é má desde a meninice. Então, aqui você vê que essa ideia de que a criança é um ser puro, não é bem assim, né? Mas esse não é o nosso foco. Vamos continuar lá. Como é que é a imaginação do homem? O Salmo 38:12, também Davi falando, também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Então, Davi falando, as pessoas ficam pensando o dia inteiro astúcias, coisas para me pegar. Então, mais um versículo falando que a imaginação do homem era ruim. Daniel 4:5, ele está falando mais um pouco sobre como que é essa imaginação. Nós estamos levantando os versículos e ver as características, né? Então ele está falando, eu tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Então, ele teve um sonho. Imaginação também, a gente fala, é sonhar acordado. Você fica imaginando, você fica sonhando, porque a gente, muitas vezes, o sonho vem enquanto dormimos, e a gente fala que a imaginação é quando está sonhando acordado. E aqui, Daniel está falando, eu tive um sonho, esse sonho foi espantoso. Eu estava na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Então, é mais uma característica, a gente pode ter sonho, pode ter visões, imaginações que nos perturbam. Então, vamos prosseguindo aqui no nosso estudo sobre a imaginação. Aí, um outro tópico é: o Senhor conhece a nossa imaginação. Olha só, Deuteronômio 31:21. E será que, quando alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua descendência, porquanto conheço a sua imaginação, o que ele faz hoje, antes que eu introduza na terra que tenho jurado. Então, aqui, o que é que eu quero tirar desse versículo? Ele tem um contexto específico, mas aqui está dizendo, porquanto conheço a sua imaginação. Então, o Senhor conhece a nossa imaginação, porque Ele é que nos criou, Ele sabe tudo de nós. Olha Jó também no capítulo 5, verso 12.
Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. De novo, aqui o princípio: imaginou, agiu. Então, aqui, ele aniquila as imaginações. Muitas vezes, esses projetos malignos, Deus não deixa que ocorra. Amã, ele imaginou destruir todo o povo, mas houve a intervenção de Esther, a intervenção do próprio Deus através dela, e ele não alcançou sucesso no plano dele. Então, assim, Jó está falando que ele, Deus, aniquila as imaginações dos astutos. Aqueles que ficam pensando só maldade nem sempre vai conseguir. Por vezes, sim, mas nem sempre. Para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Para que o quê? A partir da imaginação ele leve alguma coisa a efeito. Então, de novo, aqui está claro o processo. Você imagina e você faz. E essa imaginação, ela pode ser de coisas terrenas e coisas celestes. A imaginação, como todo mundo, né, de senso comum, ela é livre, né? E a palavra também confirma isso, ela é livre. Há uma imagem terrena e uma imagem celestial. Olha lá, em 1 Coríntios 15, 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Olha só, esse verso aqui já traz muita coisa para a gente. Olha, não é só falar que há uma imagem terrena e uma celestial. Há uma que é futura, traremos. Então, ela virá e há uma ação a ser feita. Traremos também a imagem do celestial. Como eu falei desde a primeira palavra de hoje, há algo que nós podemos fazer com nossa imaginação. E aqui já está começando a clarear. Assim como trouxemos a imagem do terreno, quer dizer, até agora nós vimos muitos versículos da prática da vida, de como a Bíblia ela relata tudo, ela não esconde nada. Você vai analisar a partir das consequências de cada ação. Então, até agora a gente viu que a imaginação faz parte do homem, ele imagina, depois ele faz, e há várias características dessa imaginação. E aqui está apontando para o quê? Que como trouxemos a imagem do terreno, né? Assim traremos também a imagem do celestial. Então, há algo a fazer, há que ser trazer a imagem do celestial. Vamos continuar. Aqui fala que a lei era a sombra. Jesus é a realidade. Vamos lá, em Hebreus 10:1. Olha o que está escrito. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar o que a ele se chega. Então aqui Paulo, ele está falando para os hebreus que o quê? Que viveram sobre a lei até Jesus, né? Jesus é a graça se manifestando. Aí ele fala que a lei é sombra daquilo que haveria de vir, dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Porque repetindo os sacrifícios, não vai se aperfeiçoar. Então aqui já tá falando de que bens futuros, né, imagem de que a lei ela é a sombra de bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então, há uma imagem exata. E essa imagem não se consegue fazendo as mesmas coisas sempre, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano. E porque estes sacrifícios, essa repetição, ela não pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. Mas há uma novidade, há uma criatividade, há algo que é a novidade, que é a criatividade, pois ele está falando. A imagem exata, você não consegue a imagem exata pelas mesmas coisas, pelas mesmas atitudes.
Então, como dizem, né, você não alcançará outros resultados fazendo as mesmas coisas, você tem que ser criativo, você, né, tem que se expor a novas ideias, novos pensamentos, e a imagem exata das coisas futuras, que são bens futuros, que aqui Paulo está falando que a lei, ela é só a sombra, mas essa lei é só a imagem dos bens futuros, e esses bens futuros não se conseguem com as mesmas atitudes, porque eles não podem aperfeiçoar. Então, há uma perfeição a alcançar. E em Romanos 8:29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, gente, aqui também outra revelação. Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Só que ele tem um plano, um propósito, que nós nos tornemos a imagem exata dele. Que nós sejamos como Jesus. Esse é o sonho, esse é o projeto de Deus. Não quer dizer que a gente vai ser, mas você vai tentar se aperfeiçoar. Então, o Senhor nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Então, aquilo que você vê de Deus é o que Deus é para você. Aquilo, como você enxerga Jesus, é como Jesus vai ser para você. Então, ele é o primogênito de muitos irmãos. Ele está falando aqui, o seu status é de irmão de Jesus. Ele é o primogênito de muitos irmãos. Então, há uma imagem a qual nós devemos nos conformar. É a imagem de seu filho, é a imagem de Jesus. Gente, é tremendo demais. Jesus é a perfeita imagem de Deus. Olha só em Lucas 12:40. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Por que esse versículo está aqui? Essa imaginação está um pouco diferente, é porque é agora, é hoje o tempo de se chegar a Jesus, é o tempo de se encontrar com Ele, é hoje, porque as coisas podem acontecer numa hora que você não está imaginando, mas ela vai acontecer. Então, nós devemos estar apercebidos para o quê? Para nos conformar a essa imagem de Jesus Cristo. Que imagem é essa? A que Deus preparou para nós, desde quando Ele nos criou, a imagem e semelhança de Deus, Ele já estava vislumbrando, Ele já estava sonhando que nós seríamos irmãos de Jesus. Como? Conforme a imagem de seus filhos, conforme nós virmos, conforme nós nos identificamos com Ele e nos projetamos nele, e como nós podemos transformar-nos na imagem dele. Isso é algo extraordinário, porque Jesus, então, sendo a perfeita imagem de Deus, olha só como Paulo falou a carta aos Hebreus 1:3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então está falando qual é a posição de Jesus. Está à destra da majestade nas alturas. É a imagem expressa da sua pessoa. Então, há a pessoa de Jesus e há uma imagem exata que deve ser buscada, e Ele é o resplendor da glória de Deus manifesta na terra através de Jesus, a expressa imagem da sua pessoa. Então, gente, Jesus é a imagem de Deus e Ele nos predestinou para que sejamos irmãos, porque Ele foi o primeiro. Então, há uma imagem que se renova. Colossenses 3:10, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou.
Olha, eu tô assim, eu tô extasiada. Por quê? Porque até a imaginação que nós temos, ela pode ser renovada, mas renovada como? Segundo a imagem de quê? A imagem de Jesus. E aí, isso fez-me entender muitas coisas, muitos fracassos que eu tive na minha vida. Agora, aos 63 anos, eu estou compreendendo. Por quê? Porque a minha imagem do que Deus projetou para mim não era conforme a imagem exata de Deus, conforme a imagem do seu filho, era a imagem daquele homem velho. Como que nós lemos? Como era a imaginação do homem? Era má continuamente. Então, o que, que acontecia no meu mecanismo de pensamento, de imaginação, de produção, de criação? Eu via o pior. Eu via sempre aquilo que era a parte ruim, a parte má. Então, eu planejava, eu sonhava, eu fazia as coisas, mas eu acabava me conectando a uma imagem que aquilo não ia acontecer da forma que eu queria. Era a imagem do pior. Gente, isso é extraordinário, porque nós temos que nos vestir do novo, daquilo que Jesus está produzindo em nós, que é a expressa imagem de sua pessoa, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quem o criou? Foi Deus, criou a Jesus e nos criou a imagem e semelhança, e Jesus é a expressa. Olha, nós vemos aqui, ele nos predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, qual deve ser a nossa imagem? É a imagem do Filho. E não essa imagem que nós vimos aqui em todos os versículos, que a imaginação do homem era má continuamente, que só ficava pensando mal e maquinando as coisas para outro dia. Gente, é possível estar livre desta cadeia de pensamentos, de imaginações, e isso contribui para o seu fracasso. Muitas vezes não dá certo por culpa sua mesmo. E quem que tem um interesse maior que as coisas continuem assim, que você não perceba que sua imaginação pode ser transformada, pode ser renovada? É o chifrudo, que quer o quê? Que quer ver você sempre na pior, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele quer que tudo não funcione, não dê certo conforme que Deus planejou, Deus imaginou. Por isso que é um segredo que a gente custa perceber. Eu, pelo menos, estou percebendo isso agora. Ainda nem está tudo pronto, elaborado, mas eu quis logo compartilhar com vocês, porque eu achei algo extraordinário. Então, a nossa imagem se renova. Como está? Paulo falou que aos Colossenses, e vos vestistes do novo. Então há uma novidade, há algo que pode ser diferente daquilo que foi, daquilo que você sempre fez, você pode fazer algo de novo. E isso fala de quê? De criatividade, que nos conecta de novo à imaginação, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, segundo a imagem de Deus, a expressa imagem do seu filho. Então é possível você, em vez de ficar maquinando maldade, ou pensando que só vai dar errado, você pode imaginar e sonhar conforme o plano, o propósito de Deus. Olha aqui em 2 Coríntios 3,18 que está escrito: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito Santo do Senhor. Então, gente, há uma transformação, ela é de glória em glória na mesma imagem. Qual imagem? A imagem de Jesus. Olha, isso não é para a gente falar que para você não ser mais humilde, para você não se humilhar, se colocar debaixo de Deus, não, mas é um segredo, é algo extraordinário para que você possa viver a vida que Deus planejou para você. Isso
É extraordinário, gente. A gente pode colocar a nossa imaginação, os nossos sonhos, os nossos pensamentos para entrar em linha com os pensamentos do Senhor e para que a gente possa então viver uma vida plena, uma vida que vale a pena ser vivida. Então, gente, eu estou assim maravilhada com essa descoberta. E como eu disse, eu quis logo compartilhar com vocês. Então, há uma imagem que se renova, é a imagem de quem? Daquele que criou, é de Jesus, é de Deus o Pai, através de Jesus, porque o Senhor nos predestinou para sermos conformes à imagem de seus filhos. E porque Ele é o primogênito dos irmãos, então nós podemos ser irmãos. E que, com o rosto descoberto, é o que fala de rosto descoberto? A luz. Mas todos nós, claramente, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós podemos ser transformados na imagem do Senhor, naquilo que Deus planejou e projetou para nós, de glória em glória, pelo Espírito Santo do Senhor. Então, eu queria compartilhar com vocês isso, e em nome de Jesus, que o Espírito Santo revele esse segredo para cada um de nós, que nós possamos entender e substituir a nossa mente velha, aquela mente de fracasso, aquela mente de que não vai dar certo, aquela mente que em desacordo com o plano, projeto de Deus. Não é o poder do pensamento positivo, não estou falando disso, eu estou falando de você se conformar na imagem de Jesus Cristo, que Deus preparou para que nós fôssemos feitos à sua imagem e semelhança. Então é possível, e é possível a gente destronar Satanás desse reino da nossa imaginação e poder cooperar e renovar. É como se eu vou usar a palavra, nem sei se ela é teologicamente cabível, mas você pode redimir a sua imaginação. Renovar e transformar é uma espécie de redenção da sua imaginação. Então, em nome de Jesus, que possamos todos ter uma boa semana e que isso possa te animar, assim, ser uma novidade na sua vida e você possa começar uma nova história na sua vida a partir de compreender, de entender que Deus nos criou a imagem e semelhança, que imaginação faz parte de nós e nós podemos colocar a nossa imaginação a serviço, alinhada com Jesus, com os pensamentos de Jesus, e podemos, então, já que é a imaginação que produz a ação, a agir de uma forma melhor, de uma forma com que a gente possa ser mais feliz, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por vocês que me ouvem.